Primeiro vou fazer uma prece para nos harmonizarmos a nosso pensamento, o nosso coração, para que o plano espiritual, que dispensa sempre as bênçãos de amor, possam nos abençoar, nos inspirar e nos envolver nesse momento em que nos sentamos a serviço de Jesus. Tá? Então vamos fechando os nossos olhos, agradecendo ao Senhor essa oportunidade de estarmos juntos, agradecendo sua presença amorosa através dos seus mensageiros. E assim, com o nosso coração aberto, buscando Jesus, vamos orar a prece que eu aprendi quando criança e que faz parte da minha vida. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde, Senhor, no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia. Dai ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, que a vossa bondade sublime e infinita permita aos Espíritos Consoladores, seus mensageiros de luz, derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como Moisés sobre a montanha, Senhor, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição infinita, queremos, Senhor, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, Senhor, a simplicidade, que fará da nossa alma um espelho onde há de se refletir a vossa pura e santa imagem. Que assim seja. Essa prece eu aprendi ainda em criança pelo meu pai, com a ajuda do meu pai, se chama Prece de Cáritas. Então, boa tarde a todos. O tema de hoje é sobre um trecho, uma frase do Paulo de Tarso, em uma das cartas. Paulo levou a mensagem divina, né, a todos os cantos daquela época, daquele mundo. Quando não podia pessoalmente, o fazia através de cartas. Paulo, quando esteve preso, escreveu a todos os povos daquela época, né? Roma era o centro de tudo. E Paulo foi o centro da misericórdia divina para levar para aquela Roma a mensagem de Deus. Ele era doutor da lei, um homem importante, culto, e responsável, e Roma para ele era tudo, né? Ele era doutor da lei, tinha poder, mas era orgulhoso, prepotente. E onde houvesse qualquer coisa que viesse interferir em Roma, Paulo estava ali lutando, brigando, fazendo. Mas ele também, além de ser um homem assim, responsável pelo seu dever, ele foi o escolhido pelo plano divino, para que pudesse ele levar àquela gente o Evangelho de Jesus. E aconteceu, todo mundo já sabe, mas convém lembrar. Paulo ia pela estrada de Damasco. Eu queria um pouco de água, pode ser? Obrigada. Acho que eu estou um pouco nervosa, vocês me desculpem.
Paulo saiu de Roma para perseguir um núcleo cristão que estava se formando fora de Roma, e cujo, vamos dizer assim, a abelha rainha daquela nascente divina era Ananias. Então Paulo foi para destruir aquele núcleo cristão, para fazer valer o poder de Roma, e pegou a estrada de Damasco. E o que aconteceu, todos nós sabemos, mas é bom lembrar. Na estrada de Damasco, Paulo cai em terra, como se tivesse recebido um raio. O Paulo cai e não se dá conta do que está acontecendo, e Jesus pessoalmente vem até Paulo e se apresenta a Paulo e fala: Paulo, por que me persegues? E Paulo não sabia responder, não sabia nem por quê, mas naquele momento Jesus fez com que o seu coração despertasse, no seu coração despertasse a centelha divina que lá estava assentada, colocada por Deus, como nós todos temos essa centelha no nosso coração. E muitas vezes não lembramos de fazê-la vibrar, de fazê-la acender, de fazê-la expandir a luz. E é responsabilidade nossa. Então, Paulo fica atordoado e ele fala, por que me persegues? E Paulo então desmaia e recebe aquela luz e fala, aqui estou, Senhor, o que queres que eu faça? Então Jesus dá a ele a missão de levar o cristianismo, a célula máter da essência divina, para aquele povo idólatra, né? E aí, daí em diante, Paulo passou a ser o apóstolo dos gentios. Os gentios eram todos os povos daquela época, né? Que não conheciam nada espiritualmente. E aí Paulo inicia a sua missão. O nosso trecho de hoje está preso a uma carta que ele escreveu aos romanos. Ele levava pessoalmente, quando não podia, escrevia, como eu já disse. Então, nessa carta aos romanos, que parece que é considerada a carta mais importante, porque Roma era o lugar vamos dizer assim, não tinha nada de espiritualista. Então, ali era mais difícil, né? Mas Paulo começou com a carta aos romanos. E ele, então, vai lá e escreve a carta e vai pessoalmente divulgar a doutrina divina de Jesus. E aí, num dos trechos dessa carta, que é o que consta da minha tarefa de hoje, ele fala assim, ninguém vive, porque nenhum de nós vive para si. Nenhum de nós vive para si. Então, ele coloca aqui, o Emmanuel é maravilhoso, então ele coloca inúmeros exemplos para que a gente possa refletir. Por que nenhum de nós vive só para si? Né? Ele cita primeiro aqui o exemplo da árvore. O homem planta uma árvore para que ela dê frutos, mas os frutos não são propriedade dele. Nem a árvore é propriedade dele, porque a árvore vai ser, então, o suporte para que outras coisas da vontade divina aconteçam. A árvore vai ser o suporte dos pássaros, para fazer ali o abrigo para os seus ninhos, que o sol excessivo e o vento forte impediam os pássaros de procriarem, de fazerem a sua função, né, na vida. Ele cita esse exemplo, então, né? Mas, então, aquele que plantou a árvore nunca pode achar que ela é sua. Porque, na verdade, tudo que a gente faz tem relação com o outro. Aquele que está ao nosso lado, aquele com quem nos receberam quando aqui chegamos. Então, a nossa vida está sempre ligada à vida de alguém. Ninguém vive para si mesmo, né? Uma criança, ao nascer, o que precisa? Primeiro, precisa a aceitação dos pais, né? Isso desde
desde o outro lado da vida, já está tudo programado, mas alguém tem que receber aquela criança. Então, primeiro de tudo, tem que ser aceito. A convivência com esse pai, com os irmãos, com os parentes, com a família, vai fazer o quê? Vai desenvolver naquela criança o germe da família, da amizade, né? Da cooperação. Então, ele foi colocado ali para que junto a vida dele seja também a vida dos outros, para que os outros ajudem-no a ser alguém e a viver a sua própria vida mais tarde, fazendo aquilo de acordo com o seu livre-arbítrio. Porque Deus, quando nos criou, nos tornou simples e ignorantes, né? Mas o que Ele nos deu de importância? De importante? Ele nos deu o livre-arbítrio, para que cada um de nós, por nossa vontade, fizéssemos aquilo que está plantado dentro de nós, né? Desenvolver o amor. Então, tudo que a gente faz é da nossa responsabilidade, porque com o que você diz, com o que você faz, com o seu olhar, muitas vezes nós não ajudamos. Nós ajudamos, mas também nós prejudicamos. A nossa palavra prejudica, o nosso pensamento prejudica, mas o nosso pensamento, a nossa palavra, o nosso olhar, tem a função de ajudar, né? Por isso Jesus falou, orai e vigiai para não cairdes em tentação. Porque a tendência maior que temos nós, os humanos, é de olhar para o outro e ver primeiro o defeito, depois a gente vai ver a qualidade, né? A gente tem essa tendência. Graças a Deus, nós que estamos na doutrina, já aprendemos a nos vigiar melhor. Então, sabemos que todos nós somos fonte de amor, de luz, embora tenhamos dentro de nós as trevas. Então, é isso. Nós temos obrigação de perceber o que a pessoa tem de bom. Mesmo quando aquilo que é desagradável, assim, supita demais, peçamos a Jesus, façamos um pensamento bom, porque, vejam vocês, uma rosa nasce cercada de espinhos. Até eu vou ler uma historinha para vocês sobre a rosa. Mas os espinhos fazem o quê? Também protegem a rosa para que ela possa desabrochar. E assim é em tudo a nossa vida. Ele cita outro exemplo assim. Quando você acende uma luz para enxergar o seu caminho, essa luz que você acende não é só sua. Ela beneficia as pessoas que estão à sua volta, né? Ninguém acende uma luz para si, porque a luz independe de eu ou você ou alguém ter acendido. Ela expande a luz, ela se expande e ela alcança outras coisas, outros seres, outras dimensões. Então, ele diz, né? Não é apenas para os teus pés, mas igualmente para os pés que seguem ao teu lado. Outro exemplo aqui do livro é assim. A água, por exemplo, influencia o solo, né? A água penetra, a água vai mais embaixo, ela facilita que alguma raiz, alguma semente que lá esteja, por seu envolvimento, se expanda, brote, né? E desenvolva a função para a qual ela veio, porque todos viemos para uma função, as sementes também. Ele fala uma coisa aqui muito importante. Milhares de olhos observam-te, os passos. Milhares de ouvidos ouvem o que você fala. Milhares de corações recebem de você os estímulos para o bem ou para o mal. Porque a gente, às vezes, está sozinho e deixa, por falta de vigilância, um pensamento não muito bom, vamos dizer assim, né?
toma conta do nosso pensamento. Pensando, sentimos. Sentimos, agimos. Então, se a gente não tomar conta do pensamento, muitas vezes nós somos alvo de flechas, vamos dizer assim, que nos tiram do caminho, que nos tolhem a rota, sabe? Que obliteram o nosso caminho, que nos atrapalham na nossa caminhada. Então, é preciso estar sempre atento com os pensamentos, porque quem pensa, sente. Quem sente, age. Então, se um pensamento não é bom, qual é o que a doutrina nos ensina? Orai e vigiai, não é assim que Jesus falou? Para não cair em tentação. Mas a tentação não vem só de fora. A tentação vem de nós mesmos. Exatamente por nossa falta de vigilância em determinadas situações. Ou em determinadas companhias, a gente de repente se deixa envolver e quando percebeu, já escorregou, não é verdade? Então, e ele fala assim, ó, queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. É a mesma coisa na nossa família. Se nós, pais, não tivermos a responsabilidade de direcionar os nossos filhos desde pequenos, aí eu me lembro do meu pai, ele falava assim, é de pequenino que torce o pepino. Meu pai era espírita, ele tinha uns dizeres assim, e a gente vai ficando velho, sabe, fica lembrando muito do pai. Então, o que está acontecendo agora, que eu estou falando com vocês. Então, ele falava de pequenino que se torce o pepino. Então, se nós não orientamos bem, se não sabemos podar aquele broto que nasceu fora da direção, porque nós somos, não é a nossa primeira existência. Nós chegamos aqui com inúmeras experiências, boas ou não, de existências anteriores. É assim que a gente aprende com a doutrina, e é isso que nos ajuda a sermos mais vigilantes. Toma mais lá. E então, se o pai não presta atenção naquela criança, não tolhe aquilo que precisa ser tolhido, quando crescer mais, vai ficar mais difícil. Muito mais difícil, né? Porque depois que a pessoa já tomou noção de si mesmo, ela já não aceita muito o conselho do pai. Então, é de pequenino que a nossa observação tem que ser mais acurada, mais atenciosa e mais voltada para os princípios que existem dentro de nós, que é a centelha divina, que é a nossa alma, né? Porque Deus nos deu uma alma que funciona como... A alma é o espírito. E o que acontece quando a gente tem um pensamento meio errado, que a gente vai e vai... Não temos a voz da consciência, que nos lembra, olha, veja, né? Às vezes a gente não quer escutar, mas que ela diz. Então, é isso que Deus fez. Nos deu um espírito para que ele vigie o nosso livre-arbítrio. Quer dizer, a nossa imperfeição, porque somos livres para fazer o que quisermos, certo? Mas também somos obrigados a colher tudo aquilo que plantarmos. Então, é preciso estar sempre atento a esses princípios que a doutrina nos ensina, né? E não se esquecer nunca de Jesus, que diz, orai e vigiai, para não cair em tentação. Aí ele vai um pouquinho mais além, ele fala assim, um homem que vive, por exemplo, um usurário, um cidadão que só pensa no que tem, no ouro e não sei o quê, ele vive para aquilo, ele se apega, ele esquece, se torna altamente egoísta. Mas o que vai acontecer com tudo aquele que ele juntou? Ele morre e fica tudo aí, por conta de quem? Ele nem sabe o que vai acontecer com tudo que ele deixou. Essa é a lei, é a vida.
Então, a gente tem que observar o nosso próprio caminho. Vigiar a mente, porque a mente nos faz sentir. E vigiar o sentimento, para que não nos percamos em desfiladeiros ruins. E, acima de tudo, lembrarmos sempre de que o mal não vem só de fora, vem da gente, porque trazemos conosco, como eu já disse, inúmeras dívidas, inúmeros erros que temos que resgatar, porque tudo que plantarmos, colheremos. Ou hoje, ou amanhã, ou daqui, não sei quantas existências, mas somos responsáveis por tudo que fazemos. E é da nossa responsabilidade acertar, consertar, restituir, se for o caso. Aí ele fala assim: tudo aquilo que constitui tuas obras, através das suas intenções, das suas palavras, dos seus atos, terá influência na tua alma. Então, mais uma vez, não podemos nunca nos esquecer de Jesus. Orai e vigiai, né? E tudo que está dentro de nós nos encaminha para dois lugares. Ou você se liberta de tudo aquilo que te atrapalha e alcança o caminho da evolução, que é a nossa meta. Estamos aqui para progredir e fazer o progresso à nossa volta acontecer. Essa é a nossa obrigação. Agora, se você não cuida, o que acontece? Ao invés de sair vitorioso, você fica preso àquilo que você mesmo não cultivou, não deixou crescer. Então, ele diz assim: tudo, as palavras usadas representam a influência da tua alma, auxiliarem-te a libertar-se ou agravar-te de tal forma que te tornes cativo de ti mesmo, né? No sofrimento e nas sombras. Então ele conclui assim: vigia, pois, o teu mundo íntimo, faz o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação de Paulo, ninguém vive para si. Então, ao invés de, como dizia Jesus, que temos tanta facilidade de ver o argueiro no olho do outro e não vemos a trave no nosso olho. Então, é essa a questão, a essência da palavra de hoje é o seguinte: observa-te, porque tudo que vem de você influencia, ou para o bem ou para o mal. E nós temos responsabilidade com aquilo que já aprendemos, que viemos aqui para crescer, evoluir e sermos bons, e não nos esquecermos, se faça ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse. A essência da leitura hoje é essa. Eu acho que já deu, né? Deu para a gente pensar um pouquinho, né? É isso aí. Muito obrigada. Pode fazer a prece. Prece de encerramento. Eu faço o encerramento? Então, vamos nos fechando os nossos olhos novamente, conectando o nosso coração com a esfera espiritual desse ambiente, que certamente nos envolve em todo amor. E vamos agradecendo a Deus mais essa oportunidade de estarmos aqui, na cúpula desta casa de oração, sob a proteção dos mentores desta casa e, acima de tudo, capazes de entender a nossa responsabilidade, capazes de assimilar aquilo que, por bondade de Deus, nos é ofertado a cada dia. Amemos ao próximo como a nós mesmos, e sigamos em frente, sempre dispostos a fazer o que melhor pudermos. E se não conseguirmos fazer aquilo que planejamos, nunca nos esquecermos de que temos, a oportunidade de ser gratos e pedir a Deus que nos ajude. E assim, com a prece que Jesus nos ensinou, eu vou encerrar a nossa
nosso encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, que é o reino de amor e de glória. Seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o pão do corpo e o pão do espírito. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas e ajuda-nos a perdoar aqueles que nos devem. Ajuda-nos a perdoarmos a nós mesmos, na certeza infinita, na certeza do seu amor infinito, que nos ampara a todos. Que assim seja.